Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo ao nosso encontro. Eu sou o professor João Bolognese e nós vamos trabalhar hoje a parte de redação, aquela famosa prova discursiva. Devido à variedade, devido à riqueza de abordagem que as bancas dão ao tema, nós vamos fazer primeiro, um amplo quadro do texto, da qualidade textual, atributos que todo texto, independentemente do tipo, são expectativas que um avaliador vai ter. São qualidades que precisam estar implantadas em qualquer manifestação textual. Tá bem? Então nós vamos hoje discutir a redação e, no andar das nossas aulas, vocês vão perceber que, por tendência, por quantidade, a maioria das provas exige aquele texto chamado argumentativo. Então nós vamos falar genericamente do texto, depois nós vamos falar de alguns modelos que normalmente aparecem em prova, e no fim nós vamos dar um pouco mais de atenção à dissertação chamada argumentativa dentro do mundo do concurso público. Dissertação com a qual nós já lidamos em fase de vestibular, antes do nível superior, o vestibular geralmente cobra a dissertação argumentativa. E aqui nós vamos usar dos mesmos procedimentos. Porém, com o mundo do concurso público, há uma ampliação da forma como uma banca pode tocar nesse tema. Tá bem? Nós vamos trabalhar inúmeras informações, mas não podemos abrir mão que, antes de qualquer formalidade, de qualquer aspecto textual, aquilo que você for escrever num texto é embasado em algum tipo de informação. Seja uma informação técnica, seja uma informação de um tema atual, um tema polêmico, a palavra informação é essencial. Então não adianta nada você chegar para mim e falar, professor, eu escrevo bem, mas caiu um tema que eu não conhecia, não sabia o que discorria. Então é aquele momento que nós temos que perceber. Não cabe aqui discutir algo sobre a informação. Então, ter a informação, ter informações para poder montar o texto sobre o tema é imprescindível, tá bem? É a partir daí que a reflexão vai nascer. É lógico que no plano da argumentação, você tem inúmeras estratégias que podem ir além daquilo que seria a dissertação mais técnica. É isso que nós vamos perceber. Mas, ponto de partida é a informação. Precisamos ter a informação que o tema exigiu. Tá legal? Vamos à luz, então, para criar essa primeira noção. Vamos lá. Então, você está num contexto de prova, você vai fazer um concurso público, e é normal que haja a prova objetiva e, na maioria das vezes, no mesmo dia, na mesma situação, no mesmo período, ocorre também a redação. Então, normalmente, você tem lá 4 horas para a parte objetiva e aproximadamente 1 hora para fazer a redação, tá bem? Em outras provas, isso pode ser um dia especial. Primeiro você faz a objetiva, depois um número de classificados vai fazer a prova da redação em outro dia. Então, nós não podemos ficar aqui detidos a esses incidentes de percurso. Se a redação é no dia ou em dia posterior, separadamente da prova objetiva. Mas nós temos que imaginar que você, em situação de prova, vai estar produzindo uma redação, ok? Notem que, genericamente, a redação nós vamos chamar de texto. O texto pode ser uma pergunta, pode ser uma situação que a banca problematize e você tecnicamente tem que responder qual seria a melhor saída para aquele problema apresentado. Pode ser um tema 100% teórico, técnico, voltado para o edital, conforme previsto no edital. Pode ser uma redação argumentativa sobre um tema atual, como a corrupção. Então, genericamente, o texto absorve qualquer um desses daí. Notem que nós vamos ter aqui de um ponto a autoria, aquele que produz o texto, o candidato, no caso, cada um de vocês. E do outro lado, o leitor,
que se investe de um outro papel. Então é um leitor que avalia, um leitor avaliador, ok? Notem que nesse caminho você não acompanhará jamais seu texto. O seu texto, ele tem uma natureza autônoma. Então a primeira conscientização é que, pelo menos aguardando uma prova extremamente limpa, né? Você percebe que quem recebe a sua redação não o identifica, né? Isso é óbvio, não pode haver nenhum tipo de identificação. Ele recebe, então, você pela redação. Você é a redação. Há uma redação toda suja, uma redação rabiscada, uma redação que não tem controle estrutural, uma redação que... Você é a redação. Professor, na prova fiquei muito ansioso. Essa ansiedade está lá escrita na redação. Os equívocos, as falhas, né? Muitas vezes é muito mais pelo lado emocional, o descontrole do tempo. Então nós temos toda essa preocupação de levar a quem for ler, né, o máximo de qualidade. Porque além de leitor, pois o leitor é cooperativo. Nós vamos usar muito essa palavra. Cooperativo no sentido de operar, de agir, de manipular, de interagir com o texto. Então há uma cooperação. A pessoa que escreve e a pessoa que lê agem em conjunto. São personagens distintos em momentos distintos. Por isso que o texto precisa ter essa força da palavra autonomia. O texto, em tudo que ele contém, ele precisa ser autossuficiente. Ah, que letra que é essa? Aqui que ele está se referindo. Aqui é uma vírgula, é um ponto final. Eu não posso transmitir a quem lê sinais ambíguos. Não posso complicar o fluxo da leitura desse leitor. Pois, ao lado desse leitor, está ali adormecido. Ou melhor, em estado de vigilância, o avaliador. Né? A hora que o leitor fala, ó, o cara aí não está cooperando comigo, o avaliador aparece. Tá bem? Então, inicialmente, o texto dialoga com o leitor. Você tem que oferecer ao leitor as características, né, que fazem parte das expectativas de quem lê. E, em um segundo momento, atender às expectativas de um avaliador. E aí tem tudo a ver com a proposta redacional, com o tema que caiu na prova. Tá bem? Vamos à lousa, então, para refletir exatamente isso. Nós vamos, daqui a pouquinho, falar um pouco mais desse autor, as suas estratégias na prova, o controle de qualidade, mas não há dúvida que nós temos que refletir primeiro como que o leitor lê. Nós vamos falar de coisas óbvias? Não. Muitas vezes nós, durante toda a nossa vida, a nossa aprendizagem sobre como produzir um texto vai se tornando muito intuitiva. Eu preciso agora pegar você, uma pessoa adulta, que vai para um concurso público, muitas vezes concorrendo com pessoas com muito conhecimento. Né? Então tem que pensar que você precisa ser mais senhor, mais dono da situação diante da prova. Por isso que nós vamos iniciar a aula de hoje falando sobre o leitor. Tá bem? O leitor é aquele que recebe o seu texto. O texto existe em razão do leitor. Tudo que o texto contém é em nome do leitor. Preciso conhecer esse cara. Por que nós paragrafamos? Porque, muitas vezes, a repetição da mesma palavra se torna prejudicial a quem está lendo. Ah, o excesso de vírgulas, tornando o trecho excessivamente longo. Por que isso prejudica? Ou parágrafos excessivamente curtos. Por que isso não é funcional? Todos os erros que o texto contém, né, caminham para uma única resposta, que é como a nossa memória processa as informações do texto. Tá bem? Então eu espero que as informações que nós vamos discutir agora auxiliem você a entender melhor como qualificar o texto. Quem lê muito bem, né, é o princípio, é o começo de um bom autor. Para ser um bom autor de texto, tem que ser um ótimo leitor. Essa experiência da leitura enriquece
a autoria do texto. Tá bem? Então nós vamos ali para o lado do leitor refletir o processamento das informações. Como que a memória processa as informações, ok? Junto a essa aula, vocês têm uma apostila, que é a apostila que o professor, então, desenvolve na lousa e você acompanha pelo nosso material, tá bem? Vamos à lousa, então, para refletir um pouquinho como que a memória do leitor funciona. Vamos lá. Então, nosso primeiro capítulo é o texto e a memória de quem lê, tá bem? Essas siglas que estão na lousa fazem parte da ideia de memória. Então, memória de longo prazo, MLP, memória de longo prazo, memória de médio prazo e memória de curto prazo, ok? Então, nós, quando lemos, acionamos várias memórias. A gente fala, eu tenho uma memória, não. Quando nós lemos, nós acionamos várias memórias, tá bem? Isso que nós vamos discutir agora, eu tive contato na minha pós-graduação. Foi um evento na minha vida maravilhoso. Eu tinha uma noção textual e com esse acréscimo, eu falei, olha que maravilha. Então, a partir dessa experiência, a cada nova aula, né, de redação, sobre aprendizagem de texto, desculpem, eu procuro sempre passar para o aluno essa minha... Para mim foi muito importante, espero que para vocês também. É uma nova conscientização, tá bem? E isso ocorre de forma muito significativa no século passado, a partir dos anos 50, 60, né? Os estudos sobre a cognição humana, o estudo sobre a memória humana. A pessoa lembra da infância, de coisas vividas na infância, mas não lembra o que fez ontem, o que almoçou, né? Para onde foi. Então a memória de curto prazo tem lapsos, mas a memória de longo prazo ainda conserva, né, de maneira precisa algumas informações. Aí começa então, a partir dos estudos cognitivos, várias outras áreas do conhecimento humano aplicando essas noções. Então a gente tem a informática, que é talvez essa visão mais clara, né, de que a informática vai nesse mundo da cognição humana e leva muito do que é a memória humana para a informática. É lógico que é outro mundo, é artificial, se desenvolve, mas é muito parecido. A linguagem até usada é muito parecida. Não é? A psicologia cognitiva vai em cima disso, a linguística textual vai em cima disso. Então o que nós estamos discutindo aqui vem com base em vários estudos científicos, que a linguística textual no mundo, né, no mundo todo, desenvolveu a partir dos anos 60. Tá legal? Então vamos à lousa para observar como que a memória lê. Notem que nessa memória de longo prazo, você tem informações. É lógico que você tem que ter informações linguísticas, porque senão não teria como decifrar o texto. Pressupõe que você conheça o idioma, as suas regras, os seus detalhes, né? Você tem, então, para poder ler e entender um texto, um conhecimento idiomático, um conhecimento sobre o idioma. A leitura de um texto também exige um conhecimento enciclopédico, que é todo o nosso conhecimento de mundo. Tudo que você sabe está depositado aí, né? Você conhece as pirâmides, em que país estão as pirâmides, a que, né, continente pertence esse país que contém as pirâmides. É um conhecimento de mundo, tá bem? Nós, né, brasileiros, quando escutamos a palavra carnaval, você tem uma sofisticação, um detalhamento riquíssimo sobre o carnaval, né? Você tem noções, por exemplo, de como é o carnaval no Rio, como que um país como o nosso produz uma palavra linda como sambódromo, né? Tá bem? O sambódromo é uma palavra maravilhosa que caracteriza, né, um lugar então, de magia, né, de coisas maravilhosas. Então a gente percebe isso. Você sabe o carnaval do Rio, sabe como é o carnaval da Bahia, de Recife, do interior do Pernambuco, né? Então a gente tem detalhes de como o carnaval vai se dando em algumas regiões do Brasil, e isso é maravilhoso. Mesmo assim, quando eu disser Brasília está um carnaval, você vai tomar essa construção minha
Não como uma festa. Ah, Brasília está uma festa. Não. Brasília está um carnaval, você vai ligar Brasília à política. Carnaval, não uma festa de alegria, de repente. Mas você vai ligar carnaval a uma festa, primeiro ligada ao paganismo, né? Depois a uma erotização, e por fim você vai falar, professor, fala logo aí, sacanagem, né? Carnaval ligado a esse clima do ao Deus dará. A pessoa sai na sexta, quiçá volta na quarta, né, ainda vivo. É aquela coisa que gente que sai do armário, gente que entra no armário, é uma loucura. Então, Brasília está um carnaval. Você já pensa nessa bagunça ou qualquer palavra similar, tá bem? Por saber o que é o carnaval. Então, eu que estou escrevendo para você, ao criar essa construção, Brasília está um carnaval, eu uso Brasília para representar político e uso o carnaval para representar bagunça ou outra palavra que você pode estar imaginando próxima disso daí. Confusão, bagunça e assim por diante, né? Uma terra sem dono, perfeito? Então é nesse momento que eu posso criar essa expressão, porque eu sei que o meu leitor vai ter esse conhecimento de mundo. Não teria sentido escrever isso para alguém que não conheça o que é o carnaval, pois ele não teria uma força interpretativa. E daí há essa preocupação de cooperação. Eu começo a conversar com o meu leitor quando escrevo, porque eu sei que eu vou acionar na memória dele muitas informações que eu tenho e ele tem. Nós adultos, contemporâneos, brasileiros, né, com um nível de conhecimento, né, das coisas atuais, isso é fundamental para que o texto traga lacunas, traga informações que exijam de quem vai ler essa cooperação, essa ação em conjunto. Tá legal? Então, os alunos vão perceber que você vai acionar, então, no leitor, esse conhecimento de mundo, o conhecimento enciclopédico, que envolve a nossa história, né? Por isso que se eu invocar uma personalidade lá de Portugal, Dom Pedro, Pedro Álvares Cabral, né? Você vai acionar na cabeça de quem está lendo essa informação que ele contém. Eu não vou invocar uma pessoa que ele não conheça, porque daí não produz o efeito desejado. Esse conhecimento enciclopédico é muito importante para a natureza do texto. O leitor age, né, com base no texto, mas acionando as suas informações do mundo. E temos essas informações da situação comunicativa, da situação em que você vive, que é exatamente um valor que é determinado a partir de cada um dos momentos em que você se impõe o ato de leitura. Então, a hora que você se impõe o ato de leitura, tem sempre um aqui e agora do presente, da vida, do momento. Tá bem? Quando você abre um jornal, se movimenta, né, pelas notícias que há no jornal, há uma busca por informações muito atuais, informações muito frescas, né? Às vezes um artigo mais de fundo, refletindo um período de tempo maior. Ah, professor, eu adoro história em quadrinhos, horóscopo, ok. Mas estão percebendo que um jornal, por essência, traz informações muito atuais, já que ele é publicado diariamente, né? Então, a atualização dele é muito constante. Por isso que o jornal de hoje, quando amanhã, já não presta mais. Vai virar, né, papel para embrulhar alguma coisa, devido a essa urgência de atualização que um jornal impresso contém, né? Coisa que o mundo virtual vem fazendo de uma maneira superior. Por isso que o livro ainda tem o seu valor, devido a essa manutenção temporal. Ele não é como o jornal que amanhã já se perdeu. O livro ele contém alguma informação que é duradoura, tá bem? Então, quando você abre um jornal, você já tem esse espírito, né, da situação de leitura, tá legal? Por isso que numa prova, o cara que lê é o avaliador, ele não está lendo seu texto para aprender. Você está ali produzindo um texto, você fala assim, professor, mas se eu escrever isso, eu vou estar mentindo. Isso que está dito aí não é o que eu penso exatamente. Professor, eu sou neonazista, pelo amor de Deus, não me escreva as suas ideias neonazistas na prova, porque a chance do avaliador, né, trazer uma ponderação positiva das suas ideias vai se tornar um trabalho gigantesco.
né? Ele vai ter que ter um coração dilatado nessa hora. A gente percebe pelos textos escolhidos em prova, pelas propostas redacionais, né? Toda uma perspectiva humanista, uma perspectiva de amor à vida, né? De respeito à vida do ser humano. Então há toda uma preocupação, vamos dizer assim, né? Social, de responsabilidade. E você me vem com um discurso neonazista? Então chega um momento que você vai produzir um texto preocupado com a situação comunicativa. Precisa atender a banca. Quais expectativas? Então, isto daí vai gerar no avaliador uma leitura em que você articulou boas ideias, fez uma boa reflexão e produziu um bom texto, que é a parte essencial. Às vezes a metade da avaliação, ou mais, depende dessa qualidade redacional, né? Às vezes você vai estar sendo avaliado por 100 pontos. O conteúdo vale 30%, 40%. Então, a parte estrutural, a parte gramatical, ultrapassa muitas vezes o conteúdo, por causa da situação comunicativa. Não é? Por isso que a gente sabe, professor, estou fazendo uma monografia universitária. Então, é normal que você faça uma pesquisa de autores para criar uma fundamentação, né, do que você está ali discorrendo. Isso faz parte da situação comunicativa. Tá bem? Ao mesmo tempo que quando eu estiver em um consultório odontológico, eu não quero ler nada sério. A hora que o motorzinho do dentista, eu quero estar lendo uma revista que me leve para outro mundo, por causa da situação. Eu quero que o tempo flua, né? Que chegue minha vez, que eu vá embora logo, e que eu não fique preso a essa tensão do motorzinho do dentista, né? Então eu estou lendo lá a revista Caras, que eu nunca leria na minha vida cotidiana, mas ali eu tenho que ler para me alienar, para poder, né, ir para a Ilha de Caras, ver que bacana tal, por causa da situação comunicativa. Tá legal? É isso que eu tenho que perceber. Estou numa prova, tem um texto, esse texto vai gerar uma questão de interpretação de texto. Eu não estou lendo esse texto, então, para aprender alguma coisa. Eu não estou lendo esse texto porque eu preciso daquela informação. A situação de prova me exige um tipo de leitura. Eu vou ler para poder responder uma questão. A questão faz, né, um paralelo com o texto. A situação motiva a forma de leitura. Então, nós temos então na nossa memória de longo prazo essa larga experiência com essas várias situações de leitura. Tá legal? Vamos à lousa então. Durante a leitura, tudo isso, né, se harmoniza durante o ato de ler, as informações linguísticas, o conhecimento de mundo, a situação de leitura, o lado pragmático, o aqui e agora do que lemos e por que lemos, né? Durante a sua leitura, haverá uma memória de médio prazo, que ela tem como a parte essencial selecionar as informações. É uma memória, então, que naturalmente vai resumindo. Mas não é qualquer informação, são as informações mais relevantes, aquelas que tendem a ser um resumo do texto. Por isso que você lê um texto hoje e amanhã, quando tentar lembrar o texto, você lembra da informação processada. Você não lembra exatamente de cada uma das palavras ou da construção ali realizada. Você lembra, né, da informação selecionada, da informação processada. Então, durante a leitura, processamos a informação lida e nos preparamos para a chegada da informação nova. Essa memória operacional, essa memória que articula a retenção, o processamento e o descarte de informações, é essa memória de médio prazo. Então, a memória naturalmente resume, tá bem? Estão percebendo como isso é importante, gente? Eu preciso ajudar essa memória. Então, quando a gente pensa em parágrafo, é para ajudar exatamente essa memória de médio prazo. Tá bem? Ali naquele parágrafo, você avisa para a memória que há um tema global, então, que vai organizar a redação toda, e naquele parágrafo você está dando um tópico, né? Um ponto sobre o tema. É um tópico, é um foco, é uma abordagem em relação ao tema. Então a gente aguarda que dentro de um parágrafo você tenha um tópico e a partir do tópico você desenvolva as ideias. Professor, eu vou passar para um novo tópico. É normal que você abra
um novo parágrafo. Né? Então, a memória, ao ver um parágrafo, ela concentra a sua energia. Percebam que ler e entender é um esforço cognitivo intenso. Por isso que a gente tem que pensar sempre numa cooperação. Agir a favor de quem vai ler. E o parágrafo já vai mostrando a sua razão de existir. Quando eu interrompo a leitura do parágrafo, termino a leitura de um parágrafo, pressupõe que a memória transforme essa informação lida, né? Como há uma certa repetição do tópico, a corrupção no Brasil, ela devasta com a nossa vida social, tal. Você percebe que a palavra corrupção se torna ali a informação que você foi, né, construindo. A nossa memória de médio prazo, então, seleciona o que é mais relevante. E ao entrar no novo parágrafo, eu espero que você traga um novo tópico que reúna, a partir desse tópico, as informações. Então, a paragrafação, responda assim, por que um texto tem parágrafo? Para ajudar nesse exato momento do processamento da informação. Nós entramos em cada parágrafo motivado a ler um tópico novo. Por isso que eu processo o velho e me preparo para esse novo. Tudo encadeado. Um parágrafo conduzindo ao outro, em que uma informação vai sendo costurada. Não há peça solta dentro de um texto. Por isso que a palavra texto tem a ver com tecido, aquilo que se tece. Né? A gente vê um tecido, é uma coisa toda cheia de entrelinhas, né? Uma linha cruzada com outra de maneira muito diminuta. E essa é a natureza do texto. Globalmente, parte a parte, pedacinho a pedacinho, tudo está ligado, entretecido, desde as ideias até a construção. Tá bem? Vamos à lousa para observar mais uma característica. Vamos lá. Enfim, chegamos nessa memória de curto prazo. É aqui que, palavra a palavra, você vai montando a textualização. Tá legal? Percebam que você tem uma informação que é exposta. Aquilo que você vai escrevendo, aquilo que os olhos colhem. Mas ao dizer, por exemplo, Brasília está um carnaval, você exige do leitor uma ação de leitura de algo que não está escrito. Há um conjunto de informações implícitas que o leitor precisa agir. E aí que vem, então, a ação da inferência. É a hora que o seu texto permite que o leitor calcule essas informações. E por isso você tem que trabalhar a favor, que esse cálculo não seja demasiadamente difícil, que haja pouco esforço e muito rendimento. Por isso que essa estrutura aqui de curto prazo, ela tem que funcionar de uma maneira muito agradável. Você vai oferecer um ritmo, e aí que é bacana entender, gente. O que é esse ritmo? Quando nós falamos, há uma personalização indiscutível. Né? Hoje, mesmo com os meios eletrônicos, no interfone de uma casa, de um apartamento, né, a pessoa fala com você pelo interfone, você tem detalhes, mesmo que passe por um fiozinho, você tem ainda, né, o reconhecimento da voz da pessoa. Pelo telefone, por mais que você telefone, né, produza transformações digitais da fala de alguém, vai se transformando, chega aos nossos ouvidos com muita característica própria. É fantástica, né? Na oralidade há uma personalização, há uma diferenciação de um para outro. Quando escrevemos, isso vai se apagando. A ideia de sotaque, a ideia de gírias, por exemplo, muito locais. O que é comum eu falar para um amigo, eu não vou escrever, ainda mais se for um texto, né, que eu vou escrever para um país. Estou publicando um livro, vou usar uma gíria que eu usei na infância entre amigos. Não é de bom senso. Não posso ter essa má intenção de produzir incompreensões. Eu quero o contrário, não é? E quando nós olhamos para um texto, o que produz esse ritmo de um texto? A paragrafação. E essencialmente a vírgula e o ponto final. Vocês têm consciência disso? Às vezes aparece parênteses, travessões, dois pontos, ponto e vírgula, mas o trivial é vírgula, 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 ponto final. Vírgula, 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 ponto final.
É isso que vai estabelecer com quem lê um pacto de cooperação muito importante, que nós vamos analisar daqui a pouquinho, como prejudicar. O que é uma boa produção de ritmo para quem lê? Ah, esse trecho está extenso. E aí você vai ver que a memória de curto prazo não consegue processar a informação. Gente, olha o parágrafo curtinho que essa pessoa faz. Aí você não reúne as informações a partir de um tópico. Como que a memória de médio prazo vai processar se está tudo recortadinho, tudo pequenininho em um parágrafo? Então a gente começa a entender que toda falha redacional é produtora de um déficit na memória de quem lê. A hora que a gente olha para o texto como um grande projeto para a memória do leitor, aí você entende a importância de oferecer no papel o máximo de qualidade para esse mundo que ocorre aqui. Desde o acionamento de informações, né, na informação enciclopédica, até essa parte mais baixo, em que os olhos passam pela construção e fluem, sem esforços. Porque eu, professor, eu leio o seu texto, não entendo, é meu dever me esforçar para entender, para esclarecer. Ó, não faça isso. Ó, ocorre uma falha aqui, seu texto poderia ficar desse jeito. Eu sou paternalista, eu preciso acolher meu aluno e falar, ó, isso aqui dá para melhorar. Entre nessa faixa de aceitação, porque você está fora ainda, ok? Agora, eu sou o professor. O cara que está lá é leitor e avaliador. Lá você está cutucando a onça com vara curta. No momento inicial, você comete um equívoco, o leitor fala, eu acho que eu li mal. Na segunda vez, eu acho que eu li mal. Na terceira vez, ele vai lá e cutuca o avaliador e fala, acho que não sou eu que estou lendo mal, não. Eu acho que é o cara que escreve mal. E aí entra o avaliador punindo. O avaliador, ou ele elogia, ou ele pune. Só que quando ele elogia, porque tudo fluiu bem, o leitor fez o papel dele com o máximo de tranquilidade. Aí o avaliador aparece no final para dar, né, os benefícios desse produto de uma cooperação entre quem escreve e quem lê. Tá legal? Então essa memória de curto prazo aqui, ela é exigente daquela camada mais, né, mais própria do texto, mais da natureza do texto. É aqui, por exemplo, que a gramática vai ser muito importante. É nesse momento que as ideias correlacionadas, a conexão que se cria entre as informações, né, todo o movimento que tecnicamente, gente, se chama coesão. A palavra que amarra todas as coisas aqui, é aí que você tem que criar a coesão do texto, né? Por que se chama coesão, gente? E é óbvio, coesão tem a ver com equilíbrio. Esse time é coeso, há um equilíbrio entre os participantes, um colabora com o outro, há uma sintonia fina entre tudo que está ali naquele time. Então, eu percebo isso. Um texto coeso é esse texto que estruturalmente oferece os subsídios necessários para que a leitura tenha fluência. Se eu tenho que parar para entender, se eu tenho que parar para reformar o texto, não está havendo parceria, não está havendo cooperação. O texto não está coeso, o leitor se irrita. Porque o leitor é, antes de mais nada, aquele que precisa consultar o conteúdo. Como o seu texto não é artístico, essa estruturação da memória de curto prazo é uma estruturação que ela não precisa se destacar. Ela precisa trabalhar a favor do conteúdo, né? Numa prova, essa é uma montagem que permite o acesso ao conteúdo sem esforços. Agora, se é uma obra de arte, se é uma poesia, se é uma obra literária, essa camada é muito interessante. Você pega um Guimarães Rosa, que traz do sertão de Minas Gerais informações, né, próprias daquele povo, e o engenho do autor também produz palavras maravilhosas, né? Então, aquele jeito dele contar, a hora que os olhos passam por esse mundo do que está ali construído, já é um mundo mágico. A forma como ele conta já é magia, né? Nem tanto o que ele conta, mas a forma de contar é maravilhosa. Então, na obra de arte, tudo é importante, até
isso daí como arte, como inovação, como coisa que surpreende. Você não precisa ser um artista nessa camada. Você tem que fazer o necessário para que o leitor acione o conteúdo que ali está. Tá legal? Por isso que em concurso público, oferecer aos olhos de quem lê essa matéria-prima é decisivo. Tá bem? É a parte em que os olhos fluem sobre as palavras. Tá legal? Vamos à luz para perceber uma característica fundamental. Vem aqui comigo, ó. Então, diante desse conhecimento de como as memórias se articulam, daqui a pouco nós vamos observar algumas falhas e o professor aciona, ó como afeta a memória de curto prazo, gente. Ó como o avaliador vai entrar em contato com o texto da pessoa, né? Então percebam que as memórias responderão aos erros e acertos da sua redação. A sua redação é feita para a memória do leitor. Tá legal? Observe então, olhem lá. Se autor e leitor não dividem o mesmo tempo, caberá ao texto o papel de interligar. Portanto, sua eficiência é inerente. Então, o texto ser eficiente é óbvio, pois tudo que ele contém deve ser suficiente. É a ideia da autonomia. Você não vai junto, né? Olha lá, ó. Quem escreve, vamos seguir no texto, ó. Quem escreve não acompanha seu texto para explicar algum mal-entendido ou desculpar-se por um pequeno lapso gramatical. Quem o lê não poderá perguntar qual é o sentido ou a intenção de tal construção para quem o criou. Por isso que o texto tem que ser autossuficiente. Ele passa a ter uma vida própria, independente de quem escreveu. Tudo o que ele traz é suficiente para que a pessoa leia. Por isso que nós que escrevemos também somos leitores. Por isso que o tempo todo nós fazemos pequenas mudanças, retificações, melhorias. Porque antes, né, de você ser um autor, você também será um leitor. Quem escreve, lê o texto. Tá bom? Para ser um bom autor, tem que ser um ótimo leitor. O leitor constrói o autor. Perfeito? Vamos imaginar assim. Ah, professor, eu tenho tantos anos de idade. Contabilize aí a sua idade, né? Professor, eu tenho tantos anos de idade. Tente lembrar quando que você começou a ler. Você fala, professor, eu tinha tantos anos. E daí faça essa subtração. Né? Procure perceber há quantos anos você já lê. Então, você vai falar assim, nossa, professor, já faz tanto tempo. Já é sempre bastante tempo. Então, nós somos adultos, leitores maduros. Nós temos uma maturidade, uma larga experiência com uma gama riquíssima de textos. Então, nós guardamos aqui dentro uma experiência textual muito já amadurecida. Essa experiência o avaliador também terá. Não é? Venho à luz para perceber um fato muito interessante, um texto que circulou pela internet, acho que você pode até ter visto também, né? Olha lá. Nosso cérebro é doido. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola. Essa experiência que você está tendo ali é uma experiência ímpar. Porque a gente percebe então que o leitor, se você oferecer sinais necessários, esse leitor tem uma experiência muito grande. E esse avaliador, ele precisa receber das suas mãos esse sinal de que você joga, né, dentro desse mundo que é oferecer a quem lê o mínimo de esforço e o máximo de recompensa. Isso num concurso público, o que significa, gente? Isso num concurso público, o que significa? Né? Esforços mínimos, recompensas máximas. Eu me lembro do Machado de Assis que quando eu comecei a ler com 19 anos, sofri muito, gente.
lia 2 palavras, não entendia uma. Né? É uma média péssima. Lia 3 palavras, não entendia uma. Então eu li o Machado de Assis aqui, o dicionário aqui. Porque eu me apaixonei pela literatura, pelo prazer da leitura, esse mundo mágico. Eu falei, eu tenho que entender. Então, o Machado de Assis começou a ser genial para mim, as ironias, o mundo que ele projetava, né? Ali a questão do rapaz namorar uma prostituta, e nunca está escrito isso, né? Os interesses materiais em troca do amor, entre aspas, né? Ali você começava então a perceber os detalhes, porque você começava a ler com mais competência. Estão notando isso como é bacana vocês perceberem? Oferecer o mínimo de esforço e o máximo de recompensa. A hora que eu comecei a entender o Machado de Assis, aí que você vê a magia do que ele escreve, a beleza do que está ali, a reflexão do que é a vida que está ali. Aí é maravilhoso, tá bem? Mas antes eu não conseguia usufruir disso aí, porque eu não conseguia ler. Então, o mínimo de esforço e o máximo de recompensa, e o seu texto, né, começa a dialogar com aquilo que é a expectativa do avaliador. Mas, professor, o que é esse texto com o mínimo de esforço? O que é esse texto que vai gerar tanto prazer ao avaliador? Vamos construir isso aí? Observem 2 exemplos, né, retirados de textos de colegas, para que você perceba isso. Olha o texto recebido. Não se preocupem com conteúdo, tá bem? Não se preocupem com conteúdo. Pense agora nessa questão da formalização. Olhem lá. Como o crime é uma ameaça, a disfunção das relações sociais deve ser combatida e expurgado. Então, quando eu estava avaliando, né, quando eu estava corrigindo esse texto, eu não entendi esse trecho. Eu tive que voltar e reconstruir esse texto. E daí é uma conta que você vai, volta, faz, refaz, até que você fala, faltou um acento grave aqui. É uma ameaça à disfunção. Antes eu não tinha percebido o vínculo entre ameaça e disfunção, porque a pessoa não colocou um risquinho à esquerda em cima do A. Um pobre, miserável risquinho de nada. Mas a partir desse risquinho eu vinculo disfunção à ameaça. A pessoa não colocou essa vírgula, pois, ao abrir essa causa, essa oração que introduz uma causa, essa oração que está em ordem inversa, ele tem que quebrar, ele tem que interromper, pois está na ordem inversa. Esta é uma convenção que quem lê está esperando. Não faça nem aquém, nem além da convenção. Faça o que está na convenção. Se é convenção, haja dentro da convenção. Então, o déficit nesse momento produz lapsos na leitura. Então, estão percebendo? Eu coloquei um risquinho, um miserável risquinho ao pé do S. E esse risquinho amplia a minha compreensão. E, como aqui já estava um pequeno caos, e ainda ele se usa de um sujeito oculto, exigindo do leitor um esforço ainda maior, eu venho aqui fora, aqui no trecho de baixo, e coloco o sujeito para fora. Ou seja, o crime, pois o crime é a única palavra singular e masculina, então o leitor, né, relaciona imediatamente, relaciona de uma maneira tranquila, leve, imediata, sem esforços. Então ele tem um rendimento alto, pois o esforço é pequeno e o rendimento é alto. Então estão percebendo o que eu fiz, gente? Eu peguei um risquinho em cima do A, uma vírgula depois sociais, e trouxe à tona um sujeito que estava oculto. Eu fiz um movimento muito pequeno. O que eu intervim foi muito pouco. A minha ação... professor, você fez isso aí? Então você ganha... Professor, você ganha a vida fazendo isso. Colocando risquinho em cima de A, colocando aquele risquinho no pé do S. Que é isso, professor? Né? Sacaram? Pensando em ofício, em trabalho, professor, você ganha a vida colocando risquinho em cima do A? Exatamente. É isso que eu faço, colocando
né, vírgula no seu texto, ou tirando. Cara, que loucura, né? A hora que a gente abstrai o que eu fiz, é um absurdo. E é desse absurdo que eu vivo. Pessoas que não têm esse domínio nessa camada, né, nessa camada estrutural, básica do texto, que atende à memória de curto prazo, o que vai estar oferecendo para o leitor? Oferecendo para o leitor um incômodo, um prejuízo, um desequilíbrio, que obrigará o avaliador ser acionado. E cada vez que esse avaliador é acionado, se interrompe o fluxo da leitura. E isso vai causando um acúmulo de prejuízos. Você vai mexendo com o ego de quem corrige. Por mais imparcial, por mais técnico que seja o avaliador, você começa a oferecer aos olhos de quem lê um déficit que vai exigir dele uma ação. Ele não pode passar por um trecho desse sem uma intervenção. E essa intervenção exige interrupção da leitura. Para você ler e entender, você tem que ter um fluxo. E o que você está oferecendo é exatamente o contrário. É a quebra desse fluxo. Você está produzindo em quem lê uma sensação contrária entre esforços mínimos, rendimento máximo. Você está alterando essa máxima que todo leitor está aguardando. Tudo bem? Vamos à lousa para um segundo trechinho. Olha lá. República e democracia não são termos que expressam o mesmo significado. Enquanto que o primeiro, como o próprio nome diz, 2 pontos. Coisa do povo, indica interesse do povo, outro, democracia, trata do poder. Nossa! Você fala, professor, eu estou percebendo que se eu abstrair o que está efetivamente escrito e se eu ler por cima, eu capto o conteúdo. Ou seja, a sua memória de longo prazo, pela larga experiência que tem, capta o conteúdo. O conteúdo, aquela informação enciclopédica, você dá conta. Mas numa situação de prova, gente, não haverá esse paternalismo. É nessa hora que o cara fala assim, o que eu faço? Eu vou corrigir pedacinho por pedacinho? Não. Aqui ele vai descontar de maneira abstrata, não concretamente, né? Então, como que ele intervém nesse momento, gente? Sacaram? A ação do avaliador? Ele não vai fazer uma bolinha aqui, outra lá, porque os problemas não se dão de maneira localizada. Não é os 2 pontos que estão errados. É um conjunto de atividade cognitiva que está ausente. Era para estar de um jeito, está de outro. Estão percebendo isso? Então não tem como o avaliador fazer uma bolinha e falar, é esse tipo de erro. Esse desconto que ele vai dar é um desconto em aberto, que você, numa prova, não consegue. Fala, mas por que ele tirou ponto dali? Porque há um problema que atinge diretamente a memória de curto prazo. Vamos avaliar o que ele fez aqui. Vamos lá. Primeiro problema é esse que. Notem que aqui o enquanto que é desnecessário. Você tem no português a conjunção enquanto. Enquanto primeiro, daí ele vai explicar o que é esse primeiro. Como o próprio nome diz, 2 pontos. Reflita isso comigo. Volta em santinho aqui comigo para a gente refletir isso que é muito importante. Quando você usa 2 pontos, o que é o convencionado, gente? Coloque a explicação, coloque a enumeração e ponto final. Porque se após a explicação você colocar uma vírgula e retomar o que estava antes dos 2 pontos, esse modo de construir produz um pequeno caos a quem lê. Porque você observa que após os 2 pontos, você tem que numerar, explicar e interromper. Se você colocar uma vírgula, como que quem lê vai saber se você está prosseguindo na explicação, prosseguindo na enumeração, ou está retomando o que está antes? Aquela vírgula não dá sinais evidentes se é uma sequência do que está após os 2 pontos, ou é uma retomada do que estava antes dos 2 pontos. Por isso que se convenciona, após os 2 pontos, falar tudo que você tem que falar, mas daí ao término, interromper com um ponto final. Então vamos à lousa para perceber
que esse trecho não deveria estar assim construído. Né? Usou 2 pontos, vai até ali, coloca uma vírgula e daí retoma, porque a oração é essa, ó. O primeiro indica o interesse do povo. Daí essa oração que ele intercala, esse trecho que está ali intercalado, está mal manipulado. O ritmo é desequilibrado. Ele rompe com as convenções. E, estão percebendo, ó, com esse enquanto, ele introduz uma oração. Uma oração que é chamada de subordinada. Está se dando ali uma ordem inversa. Por isso que ao término dessa oração, que se dá exatamente aqui, há não a possibilidade de usar ou não a vírgula. Não é uma vírgula facultativa, é uma vírgula obrigatória exatamente para sinalizar o fim dessa oração que está na ordem inversa. Daí, de novo, ele comete a mesma falha. O outro, 2 pontos. Democracia trata do povo. Nessa hora que ele usa um aposto, em vez de 2 pontos, ele deveria usar 2 vírgulas, isolando esse aposto, e não 2 pontos e vírgula. Né? O normal seria uma vírgula antes e outra depois. Então essa camada que afeta a memória de curto prazo, ela não tem uma intervenção localizada, uma bolinha que sinaliza o erro. É um conjunto de informações que não atende à memória de quem lê. Agora, vejam o que eu ofereço ao aluno. Eu falo, ó, leia aí comigo agora, ver se mudou. República e democracia não são termos que expressam o mesmo significado. Enquanto o primeiro indica o interesse do povo, e daí entre parênteses eu vou explicar, em latim res publica significa coisa do povo, daí eu aproveitei esse conhecimento de mundo, trouxe a expressão original, ampliei o enriquecimento do texto, né? Então, estão percebendo? Então, além de isolar com categoria, eu explico o que é a coisa do povo. É o res publica. Res é coisa, publica é povo, coisa do povo. O outro, olhem a vírgula, separando a oração que veio antes. O outro, vírgula antes, outra depois, para isolar o aposto, trata do poder do povo. Professor, o que você fez? Isolei entre parênteses, coloquei uma vírgula e tirei o péssimo uso dos 2 pontos. Nós não estamos aqui ainda naquele mundo da proposta redacional, do mundo do concurso público. Nós estamos aqui na natureza humana, falando de uma coisa que todo mundo tem, que é o processamento da informação por esse plano da memória, pelo plano cognitivo. Então, a natureza do texto é uma natureza que precisa atender às necessidades da memória. Tá bom? Nós vamos então agora passar desse primeiro para o segundo bloco. Na volta, vamos começar a trilhar esse caminho maravilhoso que é atender a proposta redacional, acertar o conteúdo. E além de acertar o conteúdo, oferecer uma redação que, aos olhos de quem lê, esteja trabalhando a favor da sua memória. Tá bom? Voltamos em 1 segundinho então. Até lá!